Então, pessoal, dando continuidade, né, à nossa aula de ressonância magnética, o que eu preciso lembrar? Nós falamos que nós temos um próton, certo? Um próton de hidrogênio, que é um próton que gira em torno do seu próprio eixo. Nós comparamos esse próton de hidrogênio com o movimento da Terra, que gira também em seu próprio eixo e que também, né, tem uma carga positiva. E segundo a física, se eu tenho uma carga em movimento, eu tenho magnetismo. Então significa que esse meu próton de hidrogênio ele é um pequeno ímã. E como o nosso corpo ele é composto por 70% de água, eu tenho o que? Um vetor de magnetização, que indica que esse meu ímã ele vai, né, indicar direções que vão ir do polo norte ao polo sul. Mas como são muitos e apontam em sentidos aleatórios, a Terra ela não tem um campo magnético, não tem um fluxo suficiente para alinhar esse meu vetor de magnetização. Então, a partir do momento que eu pego o meu paciente e coloco ele dentro do campo magnético, né, que é muito maior do que o campo magnético da Terra, acontece o alinhamento desse meu vetor de magnetização, que vai para o eixo paralelo e para o eixo antiparalelo do equipamento. A partir desse momento eu tenho o que eu chamo de vetor de magnetização externa, que vai me gerar um movimento de precessão para que eu possa aplicar o meu pulso de radiofrequência, certo? E aí, ao aplicar essa minha radiofrequência, de mesma frequência, eu vou fazer com que esse vetor seja deslocado do campo magnético, né, por ressonância. Então, a partir desse momento eu tenho o que eu chamo de ressonância. Então, o ângulo em que essa radiofrequência é aplicada em relação à rede de magnetização vai alterar a direção final da rede, o que vai gerar ali uma inclinação, né? Então, esse ângulo, essa inclinação nós chamamos de flip angle, e a diferença de energia entre a orientação natural do spin e a forçada, que é emitida ali na forma de ondas eletromagnéticas na frequência de Lamour, certo? Então, chamaremos o tempo entre cada conjunto de TR, certo? Que nós vimos que é o tempo de repetição e o TE é o tempo de eco. Então, os sinais eles são enviados nessa ordem: o gradiente de seleção de fatia, depois eu tenho o pulso de radiofrequência de excitação, o gradiente de codificação de fase, a geração de eco e o gradiente de codificação de frequência. E a gente viu que pode ser emitidos, né, ter uma geração de 3 sinais, de 3 formas. A geração do gradiente eco, certo? Que é o pulso ali de 90 graus e eu coleto o meu sinal. O spin eco a gente viu que o pulso de 90 graus e ali um refasamento, certo, do ângulo de 180 graus para a coleta de sinal. E aí eu utilizo 3 informações para calcular o contraste da minha imagem. Não esqueça disso. Eu utilizo 3 informações para calcular o contraste da minha imagem: a densidade de prótons, que eu chamo de dp, o T1 e o T2. Então isso está ligado diretamente ao contraste da minha imagem, certo? Mas existem alguns exames que eu vou poder usar o contraste à base de gadolino, certo? Que é um contraste de metal muito raro, e esse contraste ele tem uma eficácia na identificação de algumas lesões, né, e tumores. E aí eu vou ajustar o tempo de repetição em cada sequência de pulso e vou ter esses 3 tipos de contraste na minha imagem, certo? Então, só para a gente relembrar, o DP eu vou ter um tempo de repetição longo e um tempo de eco curto. As imagens elas são baseadas na variação de concentração do hidrogênio que está se movendo, certo? E a T1 eu tenho um TR curto e um TE curto também, né? O contraste e o brilho eles são determinados por T1, mas a densidade sempre influi na intensidade. O que vai me mostrar essa T1? Vai mostrar a gordura mais clara e o líquido, né, a água mais escura. E as imagens em T2 eu tenho um TR longo e um TE longo também. E a gordura vai aparecer nessa minha imagem mais escura e a água vai aparecer mais clara. Eu vou ter uma inversão, né?
A massa branca vai conter gordura, aparecendo mais escura que a massa cinzenta. E eu tenho alguns fatores que vão afetar na qualidade da minha imagem. Na realização de um exame, muitas variáveis devem ser levadas em consideração para que possa ocorrer o sucesso, né, do meu exame. E isso vai depender das habilidades do operador e da cooperação também do paciente. Então, existem algumas habilidades que podem ser levadas em consideração, como, por exemplo, ter um bom conhecimento de anatomia, a gente já falou a respeito disso, conhecer as hipóteses diagnósticas, a história clínica do paciente, atuar nos diversos parâmetros que possam influenciar na maioria da qualidade da imagem, escolher as bobinas mais adequadas conforme a estrutura anatômica, posicionar o paciente de forma correta. E aí tem características do equipamento. Quanto maior for o campo magnético principal, melhor o sinal emitido pelo paciente. Então, equipamentos de ressonância magnética de alto campo, eles vão gerar melhores imagens, com menos ruído e permite o que? A obtenção de sequências mais rápidas. Então, quanto menor a bobina e quanto mais próxima ela estiver da região de interesse, melhor será a minha imagem produzida. Em ressonância é frequente o uso de bobinas que se ajustam às características anatômicas do paciente. Então eu posso dar também algumas dicas, como por exemplo, posicionar o paciente entrando primeiramente com os pés, né, ajustar o espelho da bobina do crânio para que o paciente tenha visão do ambiente externo, usar intercomunicador, ou seja, conversar com o paciente nos intervalos do exame, né, utilizar fone de ouvido ou alguns outros dispositivos, se tiver disponíveis no serviço, para que o paciente ele possa proteger ali a sua audição e ouvir músicas, né, relaxar um pouco durante a realização do exame. E aí, quando eu falo de ressonância magnética, eu tenho vários protocolos, assim como na tomografia computadorizada, certo? Mas vamos falar hoje sobre um protocolo de crânio, porque é um dos protocolos mais usados, tá? Então, esses exames de ressonância do encéfalo é certamente um método mais complexo e eficaz na maioria das patologias dessa região. E aí tem algumas indicações clínicas, né? Como por exemplo, cefaleia, esclerose múltipla, convulsão, né? Se o paciente tiver ali alguma suspeita de um tumor primário ou doenças inflamatórias, algumas doenças infecciosas, né? Acidente vascular cerebral, se tiver algum trauma. E aí eu preciso de alguns parâmetros, como por exemplo, um bom posicionamento, uma boa programação, né, do meu estudo, né, da região de interesse. Ou seja, eu preciso ter um conhecimento de anatomia, né, de algumas patologias. E eu preciso também, né, na questão da programação, utilizar ali o meu localizador, sequência, né? Eu vou ter ali o meu início, né, de cortes e algumas orientações também que eu vou ter que dar para o paciente também para poder realizar o exame. Quando eu falo de localizador ou sequência, eu falo exatamente, né, dessas questões das questões dos planos, né, axial, coronal ou sagital. Então eu tenho um planejamento em axial, eu tenho um planejamento em sagital, eu tenho um planejamento em coronal, certo? E aí eu venho para as ponderações. Vamos relembrar o que é a ponderação em T1. É quando a gordura ela aparece mais branca na minha imagem, o meu líquido ele aparece o que? Mais escuro. A minha T2 eu vou o que? Inverter tudo isso, ou seja, a minha gordura ela vai aparecer mais escura e o líquido vai aparecer mais claro. E a minha DP ela vai ser o que? Uma ponderação desses dois, né? Vai ser imagens que vai ter mais questão dos tons de cinza, certo? Aí eu venho para o meu spin eco, né? Vezes gradiente eco, que é aquilo que a gente estudou anteriormente, né? Quando o meu pulso ele vai ali de 90 e tem um refasamento, eu chamo ele de spin eco. E o meu gradiente eco é quando esse pulso, né, ele tá ali no ângulo de 90 graus, e eu vou coletar esse meu sinal. E aí eu vou ter uma recuperação de inversão. Professor, o que é isso? Né, a gente falou anteriormente sobre questão de excitação e relaxação, né? As pessoas chamam realmente de relaxação, que é exatamente o momento ali daquele meu ângulo, né? Quando eu tenho a ressonância e o meu a minha molécula, né,
meu próton, ele entra naquela fase de excitação e relaxação. Então essa recuperação de inversão é exatamente aquela sequência de pulsos que nós estudamos, né? Quando o pulso ele tá ali no ângulo de 180 graus até a sua saturação. Ou seja, ele vai começar a relaxar e vai voltar ao seu estado inicial. Então é isso que nós chamamos de recuperação de inversão. Tá? Então nós temos aqui algumas imagens de Flare T2, Flare T1, as ponderações que a gente acabou de estudar anteriormente, tá? Nós temos aqui, ó, algumas imagens que mostram, né, algumas patologias nessa parte do cérebro, tá? E aí, estudando um pouco da anatomia no plano sagital, nós vemos algumas estruturas, certo? Então são estruturas que nós precisamos aí sempre estar estudando, né, relembrando. E aí aquela imagem ali que mostra a sua esquerda, tá mostrando exatamente onde que tá passando esse corte. Então nessa imagem nós podemos o quê, ó? Visualizar a hipófise, certo? Nós podemos ver ali o giro do cíngulo, nós podemos ter uma base ali da nossa medula, certo? Da nossa ponte. Mais na frente nós podemos ter uma base ali do nosso corpo caloso. Tanto o nosso corpo caloso que nós chamamos de joelho, como o nosso corpo caloso nós chamamos de corpo, né? Ou o nosso corpo esplêndido. Dá a gente também visualizar aqui o nosso cerebelo. Começa a visualizar o meu ventrículo, certo? Meu tálamo. Mais na frente eu tenho uma base da minha região do lobo temporal, né? Eu tenho ali também uma região do meu ventrículo que eu posso visualizar já o meu ventrículo. Aí se eu for para o plano axial, eu posso ter também outras informações, certo? Aqui, lá naquela imagem, dá de ver mais ou menos onde está passando o corte. Eu tenho uma região da minha mastoide. Eu posso também visualizar ali o meu, né, forame magnum. Eu tenho ali a minha medula também, que eu posso ter uma base da minha medula, né, das minhas vértebras, o início da vértebra. Eu tenho ali, ó, começa a visualizar o ventrículo, certo? Eu tenho ali a minha ponte. Tenho visualização do meu lobo occipital. Mais na frente eu posso também ter uma base da minha artéria cerebral. Já começo a ver ali, né, minha parte da artéria cerebral. Consigo também visualizar a cisterna, né? A cisterna quadrigeminal e a cisterna cerebral superior. Eu tenho ali também uma boa visualização do lobo frontal, certo? Consigo ver ali o meu ventrículo, o meu lobo occipital também, de uma maneira, né, bem mais, uma visualização bem melhor. Um corte mais em cima um pouco eu posso ver, né, melhor os meus ventrículos também. Eu já consigo ver ali, né, o meu núcleo lentiforme, certo? São estruturas, pessoal, são muitas estruturas, mas nós podemos aí estudar a respeito disso, para que a gente possa também estar um pouco, né, ligado à anatomia. Nessa imagem aqui eu já consigo ver também bem melhor os meus ventrículos, o meu corpo caloso e esplêndido, né, o meu giro do cíngulo, certo? E se eu for para o plano coronal, já consigo também ter outros tipos de visualização. Então lá, a gente, o que é giro, professor? Dá a gente ver agora nessa imagem, ó. Onde que fica o meu giro frontal, onde que fica o meu giro médio, onde que fica o meu giro inferior. Então, quando a gente coloca sobre os planos, né, tem estruturas que eu posso ver num plano e que no outro talvez não fique muito visível. Aqui eu já posso ver também o meu seio, né, sagital superior. Nessa imagem já consigo ver o meu lobo temporal, já consigo ver ali o meu corpo caloso, que eu chamo de joelho, né? Consigo visualizar também o início ali do meu ventrículo. Eu consigo ver a minha artéria cerebral média, tá? O meu corpo caloso também nessa imagem, a minha cápsula interna. Então, ao decorrer das imagens, vocês vão ver algumas estruturas de melhor visualização dos cortes. É por isso que nós temos o corte, pessoal. É exatamente para que vocês possam ter essa base do que é um corte, né? Cada corte eu vou ter estruturas bem mais visualizadas, certo? Então aqui eu já posso também ver o meu tálamo, certo? Aqui eu tenho uma base da minha ponte, do meu forame, consigo detectar ali, né?
espectroscopia, né? Espectroscopia é uma técnica que não é uma técnica invasiva, capaz de oferecer informações metabólicas, certo? Então, se eu quero estudar certos processos patológicos, eu vou ter esse exame, né, na minha ressonância. Então, ele é capaz de identificar patologias que são invisíveis nessas rotinas naturais aí do processo do crânio, né? Principalmente doenças como o quê? Como doenças psiquiátricas, né? Alzheimer, por exemplo. Eu tenho também a perfusão, que é um estudo da quantidade de contraste em um dado volume de tecido. É um estudo da suplementação sanguínea, que é um estudo na base de gráficos, tá bom? Eu tenho também o estudo de difusão, que é um estudo do movimento browniano, né? Que no caso ele vai ver ali as restrições de alguns fluxos arteriais, utilizados também em casos como AVC, tá bom? E aí nós temos aqui uma pequena atividade